Nós vamos fazer contato com o economista e professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, João Sixu. Bom dia, Sixu. Bom dia, ouvinte. Hoje o governo promete detalhar a líderes partidários a sua proposta de reforma tributária. Inclusive em discussão, o governo tenta um acordo para aprovar uma espécie de nova CPMF, que seria um imposto digital em troca da desoneração da folha de pagamento para facilitar a aprovação da proposta na Câmara dos Deputados e também no Senado. Sixu, como você vê, a gente ainda não tem justamente os detalhes a respeito dessa proposta de reforma tributária do governo, mas pelo que já foi falado, qual a sua avaliação a respeito desse texto que deve ser mais detalhado hoje? Olha, essa proposta, ela visa, principalmente, pelo que eu tenho percebido, introduzir a CPMF, mas com outro nome. Mas, na verdade, será um imposto sobre transações financeiras. Todas as transações financeiras hoje são digitais e, portanto, a proposta sugere que seria um imposto sobre transações digitais financeiras. Então, é a CPMF com outro nome. Olha, esse imposto eu sempre achei muito injusto, extremamente injusto, porque, na verdade, é a mesma alíquota cobrada para todas as pessoas. Então, todo imposto onde todos pagam a mesma alíquota, independentemente da sua renda, independentemente do seu patrimônio, é injusta. Por quê? Porque faz com que pobres e ricos paguem a mesma alíquota. E é óbvio que a alíquota é um índice de sacrifício. Então você faz o sacrifício do pobre ser igual ao sacrifício do rico. É óbvio que para o rico isso será algo que um sacrifício muito leve. Para o pobre, esse é um sacrifício elevado, pesado. Então, nesse sentido, o CPMF sempre foi um imposto ruim. Eu acho que teve um momento só, quando ele existiu, e naquela fase onde ele ia ser derrubado ou não, onde foi indicado que toda a CPMF seria destinada à saúde. Naquele momento ali, eu acho que tinha alguma coerência, porque na verdade seria o seguinte: na saúde em geral, no SUS, quem utiliza o SUS são os mais pobres, de menos renda. Então, seria uma canalização, pelo menos específica, para esses segmentos. Então, teria mais coerência. Agora, isso de tomar de todos de forma desigual para entregar para todos de forma igual é realmente algo que não deve ser trazido. Uma última frase, eu diria que esse imposto traz regressividade, injustiça para dentro do nosso sistema tributário. Nós precisamos de outra reforma tributária, não dessa. Exatamente essa questão, esse aspecto do caráter regressivo do nosso sistema tributário, Sixu, do que se ouviu falar até agora a respeito dessa proposta de reforma tributária do governo, temos aí esse imposto digital, também propostas e medidas que vão no sentido da simplificação tributária, mas nada que na prática justamente ataque esse problema do caráter regressivo do sistema. É necessário também que, pelo menos no Congresso Nacional, haja uma discussão nesse sentido, Sixu? É, olha só, eu tenho ouvido falar nessa proposta exatamente nesses dois itens: introduzir uma CPMF nova ou simplificar a arrecadação tributária. Isso não é uma reforma tributária, isso é apenas um remendo e atender ali alguns pequenos interesses. A gente precisa de uma reforma mais profunda, de fato. Precisamos de uma reforma que trate da nossa regressividade. Nosso imposto, ele sacrifica, nosso sistema tributário, ele sacrifica, como eu já disse anteriormente,
os pobres e alivia completamente os ricos. Então, é bom que se dê alguns exemplos para nós entendermos isso. Vamos, por exemplo, pensar em imposto sobre o patrimônio, sobre a riqueza, sobre a propriedade. Aqui no Brasil, é uma arrecadação muito pequena que se faz em cima de patrimônio. E patrimônio diferencia as pessoas. O rico tem mansões, tem iates, tem fazendas, e o pobre, quando muito, tem um pequeno local para morar. Então, o patrimônio diferencia a capacidade contributiva. E a gente pode ver aqui algumas questões que são importantes. Por exemplo, imposto territorial rural no Brasil. Nós sabemos que nós temos muitos latifundiários e latifúndios no Brasil. Mas do total arrecadado de imposto territorial rural no Brasil, é somente 0,04. Você imagina assim, 0,05, você imagina assim algo que é 0,5%? Agora 0,5% divide por 10, é isso que eu estou dizendo. 0,5% dividido por 10 é a arrecadação do imposto territorial rural no Brasil. Ou seja, está mostrando que ricos, milionários ou bilionários que têm latifúndios não pagam quase absolutamente nada de imposto. Esses mesmos ricos, latifundiários, milionários, têm helicópteros, têm jatinhos, têm iates e não pagam absolutamente nada de IPVA por ano. Agora, o menino que tem uma moto para fazer entregas, para trabalhar o dia inteiro, ele tem que pagar IPVA sobre a moto que utiliza para trabalhar de forma arriscada durante todos os dias. Então, existe essa injustiça tributária no Brasil muito grande. Imposto sobre lucros e dividendos na pessoa física é zero. É zero. O imposto de renda, então, quando se declara, o empresário declara lucros ou dividendos lá no imposto de renda, no mesmo formulário que eu declaro, ele declara em rendas não tributáveis. Eu recebo meu salário já descontado na fonte, eu sou funcionário público, e declaro, então, o imposto de renda anualmente e coloco lá o salário que eu recebo em rendas tributáveis. Então, eu sofro toda a escala de alíquota de imposto de renda da Receita Federal. Esses empresários que recebem lucros e dividendos, eles declaram também o lucro que retiraram, os dividendos que retiraram das suas empresas, mas declaram na parte do formulário indicado para rendas não tributáveis. Só a última frase também para concluir. É da fábrica que o trabalhador trabalha, que se retira dali salário ou dali são retirados lucros. O salário que vai para a pessoa física, trabalhador, paga imposto de renda de acordo com todas as alíquotas. O lucro que sai dali da mesma fábrica e vai para a pessoa física, empresário, não paga nenhuma alíquota, não paga imposto. Isso é extremamente injusto e traz regressividade. Ou seja, uns têm carga tributária, outros não têm carga tributária no Brasil. Sixto, agora, mesmo que se consiga efetivar uma proposta de reforma tributária que contemple um sistema mais justo, que não é isso que está contemplado na proposta inicial do governo, mas teremos discussões aí no Congresso Nacional, ainda assim, para esse cenário pós-pandemia, em que vai ser necessária a participação do Estado, serão necessários também mais investimentos públicos, existe outro limitador que é o teto de gastos. É possível o Brasil conseguir, mesmo fazendo uma reforma tributária que contemple o sistema mais justo, conseguir fazer algo para reduzir a desigualdade no país com a vigência da lei do teto? Olha, essa lei de teto de gastos é algo insano, irracional. Não consigo entender muito bem qual é a explicação que se dá para isso, para um país que precisa de desenvolvimento. O que foi feito no ano de 2016? Foi dito o seguinte: olha, nós não podemos mais gastar em saúde
do que nós gastávamos. Não podemos mais gastar em educação mais do que nós gastávamos. E aí, sucessivamente. Mas eu estou falando assim, basicamente de saúde e educação, só para ficar mais claro o exemplo. Os gastos estão congelados em termos reais. Isso significa dizer o quê? Que eles só podem ser reajustados de acordo com a inflação. Mas, do ponto de vista do indivíduo, o gasto real por indivíduo está congelado. Só que, por que eu digo que isso é insano, irracional? Porque o sistema de saúde, de educação, precisam ser melhorados, precisam de investimentos. Então, nós vamos ficar 20 anos sem aumentar os gastos nessas áreas específicas que eu estou mencionando, por exemplo. Só que, durante 20 anos, a população vai crescer. Então, como pode? Nós temos uma situação que é insuficiente, que é o sistema de saúde e o sistema de educação. Ele é insuficiente. Eu digo, eu congelo os gastos por 20 anos de algo que é insuficiente, mas eu não consigo congelar o crescimento da população. Então, a população vai crescer por 20 anos e os gastos não crescem. Então, isso significa o seguinte, que nós estamos dizendo, estamos escrevendo na Constituição, que vamos piorar o nosso sistema de saúde, o nosso sistema de educação pelos próximos 20 anos. Não é o mesmo. Seria o mesmo se a população fosse a mesma, mas a população vai crescer durante os próximos 20 anos. E já são áreas como saúde e educação, como você ressalta, Sixu, que existem déficits históricos em relação à maior parte da população. Não só se congela esse déficit, como ele aumenta ainda. Exatamente. Então, isso tem que ser rompido, porque, na verdade, eu mencionei a área de educação e a área de saúde, mas nós precisamos, para sair dessa situação de depressão econômica que estamos desde 2015, a economia brasileira, na verdade, não entrou numa crise profunda em 2020 graças à pandemia. É só lembrar que no primeiro trimestre de 2020 já houve uma recessão no país. E a pandemia atingiu a economia brasileira somente nos últimos 15 dias de março. Tá? Então, um sexto só do trimestre foi atingido. E nós já tivemos uma recessão superior a 2%. Mas mesmo a economia de 2015, 2014 já estava muito fraca e já entrou em crise. Tá? Então, o desemprego é elevadíssimo desde 2015 aos dias de hoje. Então, nós precisamos o quê? Precisamos fazer um plano de recuperação econômica. Mas plano de recuperação econômica requer gastos. Nós precisamos fazer um amplo programa de obras públicas, mas não são obras públicas grandes que nós precisamos, não. Não é construir hidrelétrica, estádios de futebol, porque isso concentra o emprego em algumas regiões. Nós precisamos fazer programas de reformas de casas, de praças, de ruas, de rodovias, que atinja todos os municípios. E, aliás, precisamos contratar muitos jovens para se transformar em guardas florestais. O Brasil precisa ter este programa, um programa que não é novo, aliás, na história. Na década de 30, isso os Estados Unidos já fez. Contratou milhares e milhares de jovens para serem guardas florestais. Nós precisamos. Nós temos aqui a pandemia sanitária e temos a pandemia dos incêndios, que todos sabemos e consideramos lamentável. Agora precisamos de gente nas florestas, tomando conta das nossas florestas. E uma das formas de gerar emprego é contratar cidadãos das localidades destas florestas para tomar conta do seu maior ativo, que são as próprias florestas. Então, nós precisamos de um programa de obras e um programa de conservação e manutenção das nossas florestas. Então, é por aí que nós precisamos sair desta crise econômica profunda que nós vivemos, mas nós precisamos gastar. E com esse teto de gastos, a gente não melhora a educação, não melhora a saúde e
piora a crise econômica. Sixu, gostaria de agradecer aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Conversamos aqui com o economista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, João Sixu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.